Bom dia a todos vocês que estão me ouvindo agora. Bom, hoje nós vamos falar sobre duas escolas filosóficas, a escola pluralista e sobre a escola eclética. A começar pela escola pluralista, ela se inicia em meados do século V a.C. e é composta por Anáxagoras, Empédocles, Demócrito e Leucipo. O que esses quatro têm em comum nas suas posturas filosóficas é que todos eles não pensam que é um princípio único que vai originar todos os universos, mas sim que há vários princípios que, ao serem misturados, são a multiplicidade das coisas. Daí até que vem o nome pluralista. Cada um desses tem as suas particularidades, e isso você vai ver ao longo do vídeo. Vai aprender um pouquinho sobre cada um, quais são suas diferenças e suas semelhanças. Leucipo. Muitos acreditam que Leucipo foi o verdadeiro criador do atomismo. Também foi o responsável por iniciar a escola da pluralidade. Historiadores acreditam que o provável local do nascimento de Leucipo foi em Mileto, na Ásia Menor, mas em seguida foi para Abdera. Ele também é conhecido por ser o mestre de Demócrito de Abdera, outro filósofo da escola pluralista. O atomismo tem como seu provável criador Leucipo. Ele diz que uma matéria é divisível até chegar no átomo, que seria a parte indivisível da matéria. Outra teoria dos atomistas é que a natureza é formada por dois princípios fundamentais, o átomo e o vazio. De acordo com os filósofos, os átomos têm infinitas formas e tamanhos. Todos eles são indestrutíveis, imutáveis e cercados por um vazio, onde se colidem com outros ou então se juntam, e esses diferentes átomos reunidos formam as diferentes matérias existentes na natureza. Anaxágoras de Clazomenas foi um dos filósofos pré-socráticos pluralistas. Assim como esses, ele estava tentando formular uma nova teoria para o surgimento de todo o universo, que não recorresse às narrativas mitológicas. Como era o pluralista, assim como Empedocles, Demócrito e Leucipo, Anaxágoras propôs que a origem do universo estava em vários elementos, e não somente um. Para Anaxágoras, as sementes que formavam o universo e seus objetos são infinitas, mas o próprio universo foi gerado a partir de um momento precioso. O que ficou responsável por agregar sementes e formar tudo o que existe foi uma inteligência que o filósofo chamou de nous. Sabe-se que ele nasceu na cidade de Clazomenas, na Jônia, onde teve contato com a filosofia pré-socrática. Quando adulto, passou a residir em Atenas, levando para lá a filosofia que desenvolvia na Jônia. Atenas já vivia, nesse período, o auge de sua democracia. Anaxágoras conheceu o estadista grego Péricles, e, mesmo não podendo participar da atividade democrática por ser estrangeiro, circulou pelos meios políticos. Entretanto, o pensamento do filósofo levou a um julgamento e condenação sob a acusação de impiedade e traição aos deuses. O grande filósofo Demócrito de Abdera nasceu por volta de 460 a.C., na cidade de Abdera. Demócrito foi um estudioso nas áreas da matemática, onde avançou nos estudos sobre a geometria e os números racionais. Estudou também outras áreas, como a física, astronomia, filosofia, natureza e outras muitas. Fez parte de filósofos da escola atomística, oposta à escola de Heráclito, fundamentada em explicações materiais e mecanismos do mundo. Demócrito teve uma vida longa e faleceu por volta do ano de 360 a.C. Uma de suas principais ideias envolvia a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Segundo ele, o átomo, parte invisível e eterna, que permanece em constante movimento, é o elemento primordial, o princípio de todas as coisas. Neste ínterim, todo o universo está composto por dois elementos básicos, o vácuo e os átomos. Além disso, propôs também um sistema cosmológico e convencionalismo linguístico. Suas principais obras foram A Pequena Ordem do Mundo, Do Entendimento, Do Bom Ânimo, Pitágoras, Da Forma e Preceitos. Para finalizar,
Eu escolhi uma de suas inúmeras frases para contar aqui. Ele disse: convém ao homem dar maior atenção à alma do que ao corpo, pois a excelência da alma corrige a fraqueza do corpo. A fraqueza do corpo, contudo, sem a razão, é incapaz de melhorar a alma. Empédocles foi um filósofo e pensador pré-socrático grego e cidadão de Agrigento, na Sicília. É conhecido por ser o criador da teoria cosmogênica dos 4 elementos clássicos que influenciou o pensamento ocidental de uma forma ou de outra, até quase meados do século XVIII. Ele também propôs poderes chamados por ele de amor e ódio, que atuariam como forças que tanto podem formar elementos quanto separá-los. Essas especulações físicas faziam parte de uma história do universo que também trata da origem e do desenvolvimento da vida. Agora que a gente já falou sobre a escola da pluralidade, falamos de seus filósofos um por um, nós vamos fazer o mesmo com a escola eclética. A escola eclética é composta por Diógenes Laércio e Arquelau de Atenas. A escola eclética, ela busca reunir o melhor que existe nos diversos sistemas. E para os ecléticos não existe uma verdade absoluta, mas existe sim a probabilidade e através dela nós podemos alcançar o mais próximo da verdade. O primeiro que utilizou desse termo, o ecletismo, foi Diógenes Laércio, que disse que ao Potamon de Alexandria selecionar o melhor que conhecia das filosofias ao qual ele teve contato, ele estava criando a escola eclética. Diógenes de Apolônia foi um filósofo grego de Apolônia, na Trácia. Praticamente nada se sabe sobre sua vida, apenas que seu pai era um banqueiro e que ele foi exilado de sua cidade natal por falsificar moedas. Na verdade, fugiu antes mesmo de ser exilado. Foi contemporâneo de Anágoras e Clazomenas, e pode ser considerado o último filósofo pré-socrático. Do ponto de vista doutrinário, sua filosofia é uma espécie de retorno ao modo de pensar jônio. Diógenes assumiu um único princípio primordial, o ar, e pretendeu explicar os mais variados fenômenos a partir dele. Ao mesmo tempo, também encontrou espaço para os nous de Anágoras em seu sistema filosófico, e isso revela um caráter eclético em seu pensamento. Arquelau de Atenas foi um filósofo da Grécia Antiga, discípulo de Anaxágoras, e a tradição o apresenta como o mestre de Sócrates. Além da filosofia da natureza, Arquelau preocupou-se com a moral. Ele afirmou que o princípio do movimento era a separação do quente do frio, a partir da qual ele procurou explicar a formação da Terra e a criação de animais e humanos. Há relatos sobre seu pensamento, por exemplo, na Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres de Diógenes Laércio e na Refutação de Todas as Herésias de Hipólito de Roma. Arquelau foi um filósofo da escola jônica, apelidado físico por ter sido o primeiro a ensinar filosofia da natureza em Atenas. Arquelau defendia que o ar e a infinidade são o princípio de todas as coisas, pelo que Pseudo-Plutarco supõe que ele queria dizer ar infinito, e é-nos dito que por esta afirmação ele pretendia excluir a mente da criação do mundo. Podemos concluir que a escola da pluralidade condensou o início da filosofia grega e tinha como finalidade a busca pelo pensamento racional no Ocidente, com 4 principais nomes: Leucipo, Demócrito, Anaxágoras e Empédocles. Os 2 primeiros, Leucipo e Demócrito, foram fundadores da teoria atomista. Já Anaxágoras foi quem deu origem ao que estaria para ser um agregado de partes infinitas, distribuídas de maneiras diferentes em cada ser. Esse processo ele chamou de nous. E Empédocles foi para quem a origem de tudo estaria nos 4 elementos primordiais: terra, fogo, água e ar. Já a escola eclética se opõe a toda forma de dogmatismo e radicalismo. A finalidade do ecletismo é atingir a verdade e harmonizar teorias que são opostas. Diógenes sustentou a necessidade de retomar ao monismo do princípio, porque, em sua opinião, se os princípios fossem muito,
muitos de natureza diferente entre si, não se poderiam misturar nem agir um sobre o outro. Arquelô de Atenas afirmou que o princípio do movimento era o afastamento da alta temperatura da mínima temperatura. Dessa forma, ele procurou explicar a formação da Terra e a criação de seres humanos e animais.